que os irmãos que estejam nos escutando, mais uma vez, que a palavra que eu venho trazer sirva para a edificação, não só das nossas almas, da Igreja Batista do Grande Ernesto, mas também das outras denominações, né? E de toda a igreja da face da terra. Eu ainda vou orar um pouco ao Senhor, para que Ele me ilumine e que o recado venha dos céus, apesar de um pequeno esboço que eu tirei, que Deus mande palavras vindas dos céus para a edificação das nossas almas. Amém. Oremos. Senhor, Pai, meu Pai Celestial, Senhor Deus que está no céu. Pai Celestial, Pai amado, abençoa nesse instante este teu simples servo, meu Deus, vai trazer uma palavra para que os irmãos que estejam em casa venham se sentir mais fortes e regozijados através do teu Santo Espírito Santo. Que tu possa me iluminar neste momento, nesse instante, Senhor, me retira como uma simples pessoa e me coloca aqui como um servo teu, clareando minha mente, que tu possa colocar palavra na minha boca, vinda de ti, do alto dos céus, Senhor. Muito obrigado pela vida que tu está aí dando a cada servo teu. Muito obrigado por ter nos acordado, né? E aqui estamos para dizer que estamos vivos, agradecendo a ti, sendo mais grato a ti e a teu Filho amado, Jesus Cristo. Tudo isso eu já te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no mesmo capítulo do Evangelho de João, capítulo 8, só o versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse Evangelho de João, o nome João, né, vem em grego, significa tocatá, ou Loanen. Esse é o nome de João em grego. E quando diz aqui no versículo 32 do Evangelho de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aqui existe 3 fases que fala de verdade, né? Fala do nosso Deus, fala de Jesus Cristo e fala também do Espírito Santo. Primeiro, falamos de Deus. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade está escrito em João 17, capítulo 17, e versículo 17, que fala de Deus. E sabemos que Deus, Ele é a verdade, né? Através das suas santas escrituras, foi Ele que nos fez, e toda criatura, tudo que existe no mundo hoje, foi Deus que fez, desde os seus servos, desde as pessoas que não são servos, criaturas ou não, sabemos que Deus foi quem nos formou e nos criou. Ele é o Criador de todas as criaturas. Não é criatura, Ele é o Criador de todos nós. Foi Ele que nos fez. Nos fez, como está escrito lá em Gênesis, ele diz que fez o homem conforme a sua imagem, né? E isso é verdade. E João 17, capítulo 17, e se refere a Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer dizer que a palavra de Deus é a verdade. Tudo
que está escrito na Bíblia, tudo que é relatado, desde Gênesis ao Apocalipse, é a verdade que Deus se expressava e se expressa tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por isso que digamos que essa primeira fase fala de Deus, porque Ele é o Criador, não criatura. E às vezes a criatura quer passar por cima dos limites de Deus. E sabemos que tudo é no tempo de Deus. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8. Não adianta nós colocarmos nosso tempo na frente de Deus, que isso Ele não vai permitir jamais. Porque Ele é o dono de tudo, é soberano, e também tem o poder sobre todas as coisas. Desde do Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis até Apocalipse ou Revelação, que é o último livro. E Deus, sabemos que Ele escolheu um povo zeloso, já desde aquele tempo, para adorar Ele. Desde a saída, né, daquele povo lá do Egito, né, o qual Deus mostrou a verdade, o seu poder, os seus milagres, através de tantos profetas. E o maior dele foi Moisés, né? O homem, o profeta Moisés, o servo Moisés, foi o homem ou o servo que mais chegou próximo de Deus. Foi aquele que chegou mais junto de Deus, né? Subiu ao Monte Sinai 2 vezes para pegar a tábua da lei, as tábuas da lei, né? Primeira vez ele quebrou, Deus escreveu com suas próprias mãos. Segunda vez ele subiu de novo para pegar, ficou lá 40 dias e 40 noites. E sabemos que, na palavra diz que ele ainda viu as costas de Deus. Então foi o homem que mais se aproximou de Deus, que mais falou com Deus, que Deus falava com ele, desde o tempo do Egito. E sabemos que Deus aqui é a palavra e a verdade, porque é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Deus disse a Abraão, né? Sai do meio da tua parentela, que farei de ti uma grande nação. E até hoje estamos aqui, através de Abraão, seu servo. Uma inumerosa quantidade de pessoas no mundo, bilhões de pessoas, se não me engano, no mundo inteiro, né? E tudo da geração, mesmo de geração em geração, até chegar nos dias de hoje. E também, ainda falando em referência a Deus, da palavra, que a palavra é a verdade. O que tem relatado na Bíblia, aqui não existe mentira nenhuma, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde Gênesis ao Apocalipse. A palavra é a verdade de Deus. Por isso que diz aqui, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Por que libertará? Porque aquele que conhecer a verdade, aquele que conheceu a verdade no Antigo Testamento, esse dorme no seio de Abraão, não é? Esse dorme no seio de Abraão, porque já conheceu a verdade naquele tempo que Deus mostrara a ele através dos seus milagres, seus feitos, através de servos como Moisés, como Josué, como Jacó, Isaac, né? Abraão, Isaac, Jacó e outros servos, né? Como Jó, como o profeta Elias, Eliseu e outros demais, né? O rei Davi, podemos citar o rei Salomão, muitos servos de Deus, né? Eles conheceram a verdade e a verdade os libertou através do Antigo Testamento, após as leis escrevidas por Deus. Eles conheceram a verdade e viram que a verdade era Deus, e Deus era o único Deus legítimo, o único Deus soberano, o único Deus que poderíamos e possamos ainda confiar, um Deus verdadeiro, um Deus de milagres, um Deus soberano, justo, né? Mas também Ele é um Deus que também é de amor, sempre foi de amor, Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, desde que nós façamos a sua vontade, né? Como nos tempos antigos, lá, como eu disse, aqui é a verdade, a palavra,
E aquele povo foram libertados, porque eles eram pecadores e foram libertados dos seus pecados. Todos aqueles que quiseram, porque muitos se desviaram pelo caminho e, infelizmente, não ganharam a salvação, né? E hoje dorme no seio de Abraão. E ainda aqui, com referência a Deus, podemos ver em Romanos, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Quer dizer, naquele tempo já existia o juízo de Deus, porque, segundo a verdade que as pessoas já conheciam através de Moisés e de muitos servos de Deus, e não dava muitos ouvidos à verdade de Deus, não é? E fazia pouco caso. É como no tempo de Noé, por exemplo, como o pastor Salatiel falou. Deus escolheu Noé, um homem que era íntegro, justo, né? Para povoar a terra. E Deus disse que ia mandar um grande dilúvio, como mandou, e achou graças aos olhos de Noé. E disse que havia um grande dilúvio, mas o povo não acreditava. E o povo ficou despercebido. Quando Deus disse a Noé que ia mandar um grande dilúvio, o povo não acreditou, porque a terra era irrigada através do vapor que surgia da terra. Se não chovia, como é que ia ter um dilúvio? E ninguém deu ouvidos a Noé. E Noé pregou durante 100 anos. 100 anos, né? E ninguém deu ouvidos. Mas quando veio o dilúvio, depois que a arca estava toda pronta, que Deus colocou os animais dentro da arca e mandou Noé, né, fechar a arca todinha, Deus selou a arca por fora. É como se Deus tivesse colocado um cadeado e uma corrente bem grande em volta da arca e fechasse o cadeado e ficasse com a chave, para que ninguém pudesse entrar. Mas eles já conheciam a verdade, porque Noé levava a verdade, a palavra de Deus, mas poucos davam importância, porque muitos ali só davam-se casamento, vivia e davam-se em casamento, fazia seus próprios desejos carnais, né? Se prostituíam, fazia tudo que era errado e tudo que era desagradável a Deus. Isso com referência a Deus, em Romanos 2,2, diz também que veio, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Então, Deus também vem sobre essas pessoas, o juízo de Deus, né? Não é a ira, é o juízo de Deus. Se eles pecaram e desonraram a Deus, e não honraram, por isso que o juízo de Deus veio sobre ele. E veio sobre a verdade, porque eles sabiam da verdade e praticavam aquelas coisas, sobre quais coisas faziam e desagradavam a Deus. Agora, com referência a Jesus Cristo, a palavra, né? Vamos ler em Mateus 22:16, que nos diz assim, sobre a palavra, sobre esse versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já falando do Filho de Deus, que Deus mandou seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito em João 3,16. É um dos versículos mais lidos da Bíblia, né? E aqui já fala do Novo Testamento, já fala com referência a Jesus. A palavra que Deus colocou no Filho, né? O Verbo se fez carne, né? O Verbo se fez carne. Então, Deus Pai e Deus Filho. Então, Deus deu poder todo o seu Filho. E o Verbo se fez carne através de Jesus Cristo. Em Mateus 22,16, está escrito assim: é evidente, os seus discípulos, como herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos quem és, verdadeiro, e ensinais e caminho de Deus. E ensinai caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém
se te dá, porque não olhas a aderência dos homens. Então, a gente sabe aqui que, em Mateus 16, que Jesus Cristo já estava falando da palavra do Pai, e que ele era verdadeiro e único, e que ele era o filho qual o Pai escolhera para trazer o caminho, a verdade, né, e a vida. E ninguém dá-se porque não olhar a aderência dos homens. Então aqui, os homens tinham e têm o direito de escolha, né? A gente sabe o que eles fazem de certo e de errado. E Jesus não veio aqui para condenar ninguém, mas para salvar todo aquele que quer ser salvo através da sua pessoa em Cristo Jesus. E tudo que fizer aqui, a pessoa tem que pedir em nome de Jesus, até a salvação, para que ele possa pedir ao Pai lá no céu, levar-nos direto ao céu. Então, Jesus Cristo, aqui, ele trazia a palavra. O caminho que Deus queria preparar, estava preparando através do seu Filho Jesus, para aqueles que ainda não tinham aceitado a Cristo como Salvador. Não no Antigo Testamento, aqui já no Novo Testamento. São as pessoas como nós hoje, digamos, né? E a gente sabe que, sabemos ainda que, com referência a Jesus Cristo, se aquele que não se arrepender dos seus pecados, dos seus malfeitos, deixar sua bagagem para trás, aquela mala pesada, sabemos que, infelizmente, o caminho desses é o inferno. É uma palavra muito pesada a gente dizer que, infelizmente, o caminho dessa pessoa é o inferno. Mas a gente tem que dizer, porque aquele que não aceitar a Cristo, não confessar a Jesus Cristo aqui diante dos homens, diante de Deus, ele não vai ganhar a salvação. Ele, para ganhar a salvação, ele tem que aceitar a Jesus. Ele tem que abrir a porta do seu coração e deixar Jesus fazer morada nele. Mas, para isso, ele tem que deixar todos os seus maus feitos para trás, que são suas iniquidades, que são seus pecados, seja ele qual for, não importa. Mas a pessoa vai ter que deixar aos poucos, mas Deus vai agindo através de Jesus Cristo aqui, como segunda referência, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e através do Filho eles vão ganhar a vida eterna, se aceitar Jesus, que é o único que pode nos libertar, é o único que pode nos levar até Deus. É o elo de ligação, como eu sempre digo, né? Mas muitos ainda não estão dando crédito, apesar de tudo isso que está acontecendo. E as pessoas têm que entender que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é quem resgata o homem do pecado, que já foi inseminado, como diz lá no começo da Bíblia em Gênesis, que o pecado foi inseminado lá desde o Jardim do Éden, quando Adão pecou com Eva, ao comer o fruto proibido. E ali eles pecaram, se sentiram nus. E, através do pecado de Adão e Eva, sabemos que todos nós adquirimos e viemos a ter também esse pecado, né? Inseminando nos corpos de cada um que nasce o pecado através de Adão e Eva, pelo aquele homem que antes eles eram corretos e santos, mas infelizmente abandonou o amor de Deus e acreditou mais na serpente, que o diabo transformou numa serpente, e não acreditou muito em Deus e queria ser o próprio Deus. Essa é a verdade, não é? E ainda agora com referência ao Espírito Santo, a gente pode aqui ver
em João, no Evangelho de João, 14, 16, capítulo 14, 16, 17, que diz assim: e eu rogarei ao Pai que vos dará outro Consolador, para que fiques convosco para sempre. O Espírito da verdade, que no mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Então sabemos aqui que no Evangelho de João, falando com referência ao Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que Deus deixou, é o nosso Consolador, né? É aquele que habita dentro de nós. A gente tem que dar lugar para o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. Mas para isso, temos que passar por um longo processo, né? Desde o começo, quando aceitamos Jesus, até atingir isso. O Espírito Santo só vai habitar dentro de nós se nós realmente limparmos o nosso coração, né? Fazer uma limpeza por completo. Eu, por exemplo, ainda tenho que limpar alguma coisa do meu coração. E sabemos que não adianta dizer que todos nós temos o coração limpo. Só acredito que só as criancinhas pequenas é que tem um coração mais puro, mas ainda é pecador. Ainda está inseminado com o pecado de Adão. Mas sabemos que as crianças, elas têm um certo puritanismo, né? Bem mais do que os adultos. Porque os adultos, elas têm a consciência e têm também a sabedoria de discernir a verdade e a mentira. E a criança ainda não tem, né? Por isso que tudo que a criança faz, quando louva a Deus, quando leva uma palavra, vem do seu coração puro, aquilo puro. A gente tira, por exemplo, eu não vou citar, Ruama mesmo, né? A menina, quando vai levar uma palavra, quando vai louvar, você vê que Deus faz a transformação através de uma criança de 6 anos de idade, né? Isso quando também tem o ensinamento dos pais. Dos pais, né? Que não tem, por exemplo, os pais ela só tem os pais biológicos até hoje. Não existe 2 ou 3 famílias para atrapalhar ou tentar tirar do caminho. Aliás, só soma, né? Porque tem a tia Elisama, é porque tem o pastor Salatiel, não é? Ainda tem a irmã Elda, que, principalmente o pastor Salatiel, né? E a irmã Elisama também. E a menina é uma bênção. E todo mundo gosta dela na igreja e a gente vê por essa criança a palavra que ela leva. E o Espírito Santo que habita dentro dela, né? Você vê o semblante. A gente vê a diferença. Então, o Espírito Santo é aquele que nos consola. Uma pessoa quando morre, por exemplo, quando está morto, quem é o nosso consolador? Quem vai nos consolar? É o Espírito Santo. Os irmãos, às vezes, trazem uma palavra de consolo para nós, mas quem nos consola realmente é o Espírito Santo de Deus, nas horas mais difíceis da nossa vida, de angústia, seja problemas financeiros, pessoais, de família, né? De desagradáveis problemas na família que a gente tem, financeiro, tudo isso. Mas o Espírito Santo está habitado dentro de nós, habita dentro de nós para isso, para que sirva como nosso consolador, não só na hora pior, que é a hora da morte, a hora da agonia, mas nas horas de todas as agonias da nossa vida. Por isso que ele estará habitando não só comigo, mas convosco também. E estará até o fim, até a consumação dos séculos, até a nossa partida daqui, porque não sabemos no dia que a gente vai partir daqui, mas sabemos que ele é o nosso consolador e nunca vai deixar de ser. E sabemos que nosso corpo, é a morada do Espírito Santo de Deus. Temos que fazer por onde o nosso corpo seja assim, dessa maneira. Agora vamos falar também da palavra, né? E conhecereis a verdade vos libertará, como diz aqui
no Evangelho de João 8, capítulo 32, com referência ao Evangelho. Ao Evangelho. Já é o Evangelho. Segundo Coríntios 4, 2, está escrito assim: antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos com a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quer dizer, aqui está dizendo que, segundo Coríntios 4, 2, que a gente não pode, porque vergonha se ocultam, a gente tem que se vergonhar, se ocultar em astúcia, né? Que é astúcia? É malícia, é você pecar com malícia, fazer uma maldade ao irmão, tendo astúcia, sabendo, já que vai fazer aquela maldade, está pecando, né? Contra a palavra, que a palavra não é para ser dessa forma relatada ou pregada ao irmão. E se você tem esse pensamento, então está falsificando a palavra de Deus. Está sendo falso para com Deus, porque você não está sendo verdadeiro como a palavra de Deus está explícita aqui nesse versículo 8:32. A gente sabe que não podemos ocultar coisa nenhuma de Deus, porque Deus é onisciente. Ele está vendo tudo lá de cima, tanto de minha parte como da parte de todos os irmãos e de todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Não adianta uma pessoa beber, fumar ou praticar outros atos, né, imorais e roubar os outros e outras coisas mais, né? Pecar sobre todos os mandamentos, mandar matar, ocultar cadáveres. Ele pode estar escondendo tudo isso dos homens aqui da terra e ocultar por um certo tempo. Mas de Deus ninguém esconde nada, porque a palavra dele é verdadeira. E um dia ele faz vir à tona para que todos vejam as falhas que nós possamos ter e temos, né? E nós não podemos nos vangloriar sobre isso. Com nossas falhas, não, porque nós não podemos fazer isso. E nem podemos também condenar os irmãos pelas falhas, que nós somos fracos, como o apóstolo Paulo diz, que quando a gente se sente forte, a carne está fraca. E quando está fraco, o espírito está mais forte. Então, não podemos acusar o irmão quando pecar. Temos que ajudá-lo, ou ajudá-la a sair daquele momento transitório de pecado, para que ele retorne à casa do Senhor, que se reconcilie com a igreja. Porque Jesus não veio aqui para condenar ninguém. Ele veio para salvar aqueles que estão enfermos. E às vezes nós pecamos, né? Às vezes o inimigo quer só uma brechinha, uma fenda, para poder entrar e fazer um reboliço na sua vida e na sua família. E falsificando a palavra de Deus. Porque aqui também está escrito como se fossem os falsos profetas, que falsificam a palavra de Deus. Retirando coisas da Bíblia, como tem seitas que retiram a palavra de Deus e de Jesus e colocam outros versículos na Bíblia, um em retiro, eles colocam a mais, e na palavra está escrito que ele não deve tirar nem um ponto e nem uma vírgula da palavra de Deus. Então a gente vai prestar conta, principalmente a Deus, sobre isso. E tem os falsos profetas, que é aqueles que vão pregar coisas que confundem a mente das pessoas. Colocam lá pessoas só querem pregar prosperidade e cura, não é? Levam pessoas que estão bons, sãs, em cadeira de roda, para curar, sabendo que aquela pessoa está boa, e manda aquela pessoa se levantar, e a pessoa se levanta bem devagarinho, e vai se levantando, e daqui 3 ou 4 minutos a pessoa está correndo dentro de uma igreja. Isso não existe. Isso aí é falsificando a palavra de Deus.
e sobre prosperidade. O povo hoje, muitos vão para a igreja só para que Deus abençoe a vida dele financeiramente. Que eles venham ter prosperidade. E quando Deus não dá a prosperidade através daquele pastor de outra igreja, falsificando a palavra de Deus, eles não vão mais. Eles não querem mais saber daquilo ali. Que eles queriam, sabe o que, irmão? Eles só queriam prosperidade. Vida rica e abundância. E isso aí a gente não vai ter. Uma vida rica e abundância. Porque Jesus Cristo disse que nesse mundo nós só teremos aflições. Alguns, é lógico, servos ou não, têm prosperidade, são ricos, mas é conforme aquele que Deus predestinou a ter as coisas do jeito que Ele quer. E é quem Ele escolhe lá de cima. Mas não devemos passar a mão pela cabeça e também, através da palavra, fazer tudo isso que é errado. E também não podemos colocar o olho gordo, né? O olho nas coisas dos outros. A gente não pode jamais ter inveja ou jamais querer possuir um jumento que seja, ou um boi, ou um cabrito, ou o dinheiro do irmão, a fábrica do irmão, ficar do olho, ou uma loja. Não, nada disso. Porque o irmão tem mais dinheiro e Deus abençoe cada vez mais, né? Ore a Deus, que o dinheiro não é tudo nessa vida, a gente não vai levar nada daqui. Nós só vamos levar daqui, irmão, um paletó de madeira, e nós só vamos levar aqui os nossos feitos, que são as coisas boas, que é pregar o evangelho e levar a palavra àqueles que ainda estão precisando, que estão contritos e presos, em correntes, né? Conforme o apóstolo Paulo disse, que são aqueles que são pecadores, E, como Jesus deixou nós, como co-discípulos dele, ele chama de meus irmãos, co-irmãos. E sabemos que Jesus veio para isso. E nós temos o dever e a incumbência de fazer essas coisas que Jesus mandou. Então, nós temos que ter a consciência de, como todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Porque já conhecemos o Velho Testamento, falei do Espírito Santo, e a verdade também de Jesus Cristo, que ele veio aqui na terra, pregou a palavra para muitos, né? Muitos não deram crédito a Jesus Cristo, e na presença de Deus, pela manifestação da verdade, porque Jesus, ele veio aqui para nos alertar, né? Ele veio como nosso libertador e salvador. E poucos estão dando pouco, não é critério, a pessoa, eles não estão dando crédito à palavra de Deus e de Jesus. E a verdade, principalmente. A gente vê um bando de mentirosos. E iludindo às vezes e tentando tirar aqueles que conhecem a verdade sobre a Bíblia Sagrada, sobre as Escrituras, que Deus inspirou os homens a fazer as suas Santas Escrituras. Então, a verdade é que tem que ser relatada, não mentiras. E as pessoas, às vezes, trocam essas coisas, mentindo e ocultando tudo. E a gente vê que tudo isso abomina a Deus, aborrece o nosso Deus. E aqui ainda, em Gálatas 6, 7, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Quer dizer, aqui está dizendo que as pessoas nem sequer por uma hora, nem sequer por um minuto, eles deixam a palavra penetrar dentro de si
para permanecer dentro do seu coração, entre vós, entre eles, quanto mais a vida todinha. Quantos anos essas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, que já conhecem a verdade, não deixam penetrar a palavra 1 minuto. Às vezes escuta os versículos, penetrou alguma coisa, mas sai de dentro de um culto de uma igreja ou de uma palavra do irmão levada numa casa e no outro dia está a mesma coisa. Ou praticando coisas piores que desagradam a Deus. Ele não deixa a palavra entrar por 1 minuto para que o Espírito Santo habite dentro dele. 1 Timóteo 2,4 diz assim, que quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem, não se percam, através de Cristo Jesus. Cristo também não quer que ninguém se perca. Deus mandou Jesus Cristo aqui na terra para nós termos um encontro com Ele pessoal, com Cristo. Seja na sua casa, seja na igreja, seja aceitando no trabalho através do servo, depois vai para a igreja e lá diz que já aceitou Jesus, mas muitas pessoas que são salvas, eles vêm ter o conhecimento da verdade, quando eles querem. E a salvação é para todos, não é para um só. E como eu disse aqui, Deus não quer que nenhum se perca. Só vai se perder aquele que quer, aquele que não seguia Jesus, aquele que não aceitara Jesus como Salvador, aquele que não seguiu os caminhos direitos de Deus, que não seguiu o caminho estreito, que é o caminho da salvação. Eles têm que escolher o caminho largo, que é o da perdição, que é o do inferno, ou o caminho estreito, que é o caminho da perdição, o caminho da salvação e da eternidade, que é o caminho estreito. E o largo é o caminho da perdição e do inferno. É o caminho aí que Satanás está mostrando para todo mundo aí, né? Através de muitas coisas aí. Bastou liberar aí os bares aí para as pessoas beberem, que as pessoas estão bebendo, estão ficando desordenados, tudo sem máscara, né? E fazendo as coisas que desagradam a Deus. Porque só vão lá embaixo falar de vida dos outros, falar de mulher dos outros, falar de futebol, tudo que desagrada a Deus, né? E a gente sabe que Deus, segundo a sua vontade, Ele não quer jamais que ninguém se perca. E Tiago 1,18 diz assim, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quer dizer, Ele nos gerou através da sua palavra, da verdade, mas que nós, através de Jesus Cristo, pudéssemos ser primícia. O que é primícia? É as coisas melhores, como Abel fez o sacrifício e matou o melhor cabrito. Foi a primícia, foi o melhor cabrito que ele tinha sem mácula para a oferenda a Deus. E a nossa oferenda ao Senhor por nossas, não desse sacrifício, através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo já deu sua vida lá na cruz do Calvário para o resgate do nosso pecado, nós teremos como primícia a vida eterna. E é isso que Deus quer. E a gratidão, principalmente. Nós temos que ser primordiosos e gratos a Deus e a Jesus por ter nos escolhido. Porque, senão, a gente ia ganhar o quê? O que é que a gente iria ganhar com isso? O fogo eterno, que é o Hades, que é fogo eterno por toda a vida. E lá a gente só vai ter rancor, ranger de dente, tristezas. E se a gente tiver com a primícia principal,
que é Jesus Cristo, aquele que é imaculado e que foi imaculado sem mancha nenhuma aqui na terra, a gente sim, aí sim, nós temos um encontro com Deus reservado lá no alto dos céus, porque Jesus Cristo é a primícia das primícias. Ele é o único Salvador da nossa vida. E ainda diz lá, como em 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ele é a verdade e a vida. Jesus nunca foi mentiroso. Tudo que Jesus fez aqui na terra foi verdadeiro, foi verdade. Ele veio trazer a verdade do Pai, que é a palavra, que é os ensinamentos, através das Escrituras Sagradas, desde Gênesis a Apocalipse. E nós temos que ficar, irmão, atentos. Atentos, e temos que ficar para que no dia que Jesus voltar pela sua segunda vez para vir buscar o seu povo, que nós possamos estar incluído dentro desse povo, né? Escolhido por Deus, naquela peneirinha que Deus vai peneirar bem fininha, o qual ainda vai separar o trigo do joio, né? Porque nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E esperamos, não só vocês que estão em casa, mas a mim também, que Deus possa nos escolher para as moradias celestiais. Mas para isso, a gente tem que fazer por onde? Por onde? Chegar até lá. Não é fazendo sua vontade, deixando nosso peito para trás, aceitando a Cristo. Aqueles que estão desviados, que voltem para a casa do Senhor, que voltem para o primeiro amor, que é Jesus Cristo, né? Que Ele sempre está esperando a nos acolher. É como o pastor disse, enquanto Ele Deus nos escrever o último nome no livro da Bíblia, lá em cima, no seu livro, Ele não vai mandar o seu filho amado para vir buscar a igreja. Tem que preencher o livro por total. Aí sim, quando for escrito o último nome, aí Deus vai mandar seu filho amado Jesus Cristo para vir buscar a igreja. Irmãos, eu estou sem máscara, porque eu estou na minha casa, estou gravando essa live na minha casa, estou sem máscara, dentro do quarto, sozinho, só está eu e Nathalie, tá certo? Então, as pessoas que estão nos escutando, principalmente aqueles que fazem parte aí do governo de fiscalização, vocês fiquem sabendo que essa live é gravada aqui da casa do irmãozito, que perto da igreja de Canaã, mas estou gravando no quarto, tá certo? Por isso que eu estou sem máscara, para que a voz saia melhor. Que o nosso Deus nos abençoe e que essa palavra fique gravada na mente de todos os irmãos. Amém.